estar como voluntário no conflito. Que história. Vamos lá ver como é que está a situação dos brasileiros lá na Ucrânia. Uma reportagem nova, exclusiva. Vamos lá. Gente, agora esse jovem conta o medo que passou sozinho, fugindo a pé, perseguido pelo comando ucraniano, até conseguir voltar ao Brasil. Assim, a guerra não é nossa, não aconselho ninguém ir lá para a Ucrânia. Muitas pessoas são iludidas com dinheiro, né? Porque acham que vai ganhar muito dinheiro, vai voltar para cá e vai ver melhor, e não é bem assim. Uma escolha arriscada. Deixar o próprio país para ir à guerra defender uma outra nação. Quando eu vi a oportunidade de ir para a Ucrânia, eu pensei logo em ter um emprego lá e construir uma vida lá na Ucrânia. Um sonho que tem... Eu tava falando para você, as pessoas elas vão na ilusão de uma vida melhor, de ficar lá 1 mês, 2, 3 e voltar com muito dinheiro, abrir uma empresa ou comprar uma casa. Só que não é bem assim. E a guerra ela foi feita para quem está preparado. Só que conforme a Rússia está destruindo tudo, matando muitos civis ucranianos, e começou a surgir a legião ucraniana dos estrangeiros que está recrutando qualquer um que queira receber treinamento e ir para o fronte. Só que os ucranianos mesmo, eles estão ficando numa área mais segura. E aí pegam os estrangeiros e colocam eles lá na linha de frente para morrer. Terminou em fuga. Foi um tiro no escuro mesmo, em questão da sobrevivência. Foi mais no instinto de sobrevivência mesmo. Lucas Bueno não tinha outra opção. O paranaense de 20 anos se alistou para a guerra da Ucrânia, mas decidiu voltar antes do previsto. Esses vídeos gravados por Lucas durante a própria fuga mostram uma caminhada solitária. Foram mais de 20 quilômetros a pé para sair do quartel no leste da Ucrânia até um... Aí vocês vê, olha a cara do sujeito. Acho que um cara desse está preparado? Ele não está preparado. Ele está desesperado por dinheiro e se meteu numa furada dessa, uma roubada. Fugindo, sem um mínimo de dignidade, como se fosse um forasteiro. E tá aí a cena que vocês estão vendo. E detalhe, pediu para sair e falaram não. E aí ninguém, nem a justiça, nem o Itamaraty, nada, ninguém pode resolver o caso dele, porque daqui ninguém consegue fazer nada. Ponto onde pudesse pegar um ônibus. No caminho, cenas de guerra. Tudo destruído. A história do brasileiro na Ucrânia, desde a chegada à linha de frente até a fuga, durou 3 meses. Foi daqui de Francisco Beltrão, cidade que fica a 470 quilômetros de Curitiba, no Paraná, que Lucas saiu no dia 15 de maio. Ele nasceu aqui e deixou a família, pai, irmão, avós e amigos, para se alistar em uma guerra do outro lado do mundo. Parecia ser a porta de entrada para uma nova vida na Europa. Ele só não imaginava que a experiência seria bem diferente da planejada. Lucas decidiu se alistar na guerra da Ucrânia. Eu estou falando para vocês aqui, é sempre aquela ilusão de uma vida melhor. Ganhei 6 vezes mais. As pessoas acham que aqui no Brasil a gente tem algo chamado guerra urbana, mas não chega a ser uma guerra que nem lá fora, com bombas, drones, mísseis, caças, sobrevoando o espaço aéreo e bombardeando tudo sem querer saber se tem civil inocente na localidade. Ucrânia, depois da morte da mãe. A minha mãe faleceu de câncer no final do ano passado. Perder ela, assim, me deixou sem chão, sem saber para onde eu ia, porque ela sempre foi a minha base. A avó dele, Dona Antônia, não entendia a decisão do neto. Claro que ninguém ia aceitar, né? Ir lá para uma guerra, sair daqui um lugar sossegado e daí ir lá para a guerra, né? Não é fácil, né?
Lucas se inscreveu como voluntário nesse site na internet. Os salários vão de $850 ou R$ 4.607 em média para uma vaga de operador de guerra eletrônica, até R$ 4.500 ou quase R$ 25.000 por um trabalho de atirador ou metralhador. Lucas foi atraído, como tantos brasileiros, por esses salários altos. Bom, durante o treinamento, que eles dão um treinamento básico, você recebe $400 e depois que você termina o treinamento, aí você consegue receber até R$ 26.000. Ele conta que arcou com as despesas da ida para a Ucrânia. Tive que reunir dinheiro para pagar meu passaporte, para pagar a passagem, roupa também, porque o clima lá também é diferente. Quando se alistou, É sempre naquela promessa: ah, vem aqui, vai ganhar dinheiro, só que guerra é guerra. Guerra não tem, até tem princípios morais, não vamos atingir um inocente, um civil, só que determinada guerra, cada guerra tem seu nível de violência, de complexidade. A guerra da Ucrânia com a Rússia, ela é muito mais que uma guerra armada. Primeiramente, é uma guerra política. Para quem não sabe, há muito tempo atrás, lá no início, na época da União Soviética, a Ucrânia fazia parte do território russo. Então, por isso, eles são considerados países irmãos, porque tem essa mesma origem na União Soviética, antes de se dissipar e se tornar um país independente da Rússia. Só que a mesma língua, a mesma cultura, o mesmo ambiente, tudo são similares, porque vem da mesma origem. E para o governo russo é interessante reanexar a Ucrânia, até por conta de toda uma geografia política, militar que existe no país e pelo mundo afora. ele assinou um contrato em que faria apenas serviços de tecnologia e drones de localização. Ia ser transferido para uma brigada interna mesmo do exército ucraniano. Então, eles pediram que se eu quisesse escolher uma brigada que eu poderia, né? E eu escolhi uma brigada em que tinha um trabalho com drones também, com uma escola de drones, um curso e tudo. Mas aí veio a reviravolta. Ele teria que pegar em armas. Surtei já, tô umas 2 horas limpando essa arma, tá enferrujada ainda. Durante o tempo que eu fiquei lá, foram 3 amigos meus. Um acabou morrendo na linha de frente mesmo, por uma mina. O outro acabou sendo capturado. E o terceiro, que foi o último que eu conheci lá, na primeira missão dele, ele já está desaparecido. Lucas não queria ser mais um a perder a vida. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, até o momento, 9 brasileiros foram mortos e 12 estão desaparecidos no conflito russo-ucraniano. 9 brasileiros que não tinham a menor necessidade de estar numa guerra na qual não é nossa. Tem todos os valores a ser defendido, a questão de patriotismo, de achar que está certo ou errado, o nacionalismo, não dá em nada pra gente aqui. São pessoas totalmente despreparadas que não deviam estar lá. Lucas rompeu o contrato com o comando militar ucraniano. O brasileiro passou a ser considerado um desertor para os militares ucranianos. No dia 24... Desertor. Gente, entenderam agora o nível da complexidade? Um desertor, em outras palavras, é um traidor. Ou seja, ele se tornou um inimigo porque ele não quis mais participar daquela guerra que não era dele. Vocês estão entendendo agora? Isso é guerra. Guerra é isso aí. O cara não quer mais, ele era brasileiro, ele não era nem para estar ali, não sabia, ele não tinha nenhum envolvimento no mundo militar, se envolveu por conta de dinheiro, viu a merda que fez, tentou sair, foi dado como desertor, em outras palavras, traidor, e poderia ter sido morto ali e simplesmente o governo ucraniano poderia atacar a morte dele nas costas dos russos. Ia ficar por isso mesmo.
4 de julho, ele enviou um e-mail para a Embaixada do Brasil na Ucrânia pedindo ajuda. A embaixada respondeu que não interfere nos assuntos internos das Forças Armadas da Ucrânia. Pô, desculpa, mas eu tenho que rir. É o que eu tava falando pra vocês. Daqui ninguém pode fazer nada. Até pode vir, mandar por escrito, pedir para remover o menino de lá, tá vendo? Fazer a extradição. Porém, em meio a uma guerra, ninguém pode fazer nada. Ninguém, não existe herói nenhum. Heróis são em revistas de quadrinhos que vai sair daqui, se mobilizar e debaixo de bala, foguete, bomba, granada, tudo para resgatar um idiota desse. Desculpa, mas é um idiota. E não participa do processo da rescisão de contratos e orientou Lucas a procurar um advogado. Foi então que o jovem decidiu fugir. Lucas acordou no meio da madrugada, pegou as coisas dele e partiu da cidade de Izium. Caminhou em torno de 16 quilômetros. Conseguiu uma carona até encontrar um ponto de ônibus numa cidade maior. Percorreu 620 quilômetros até chegar à capital, Kiev. Qualquer passo em falso que eu desse, eu poderia ser preso. Olha a situação que ele teve que se pôr. Sair durante a madrugada em pleno local de guerra. Ali poderia ter qualquer pessoa camuflada. Mina terrestre. Tudo. Fora que ele poderia ser simplesmente confundido com um alvo e ter sido abatido no meio do caminho. Poderia voltar para onde eu estava. Do Brasil, a avó acompanhava aflita o neto. Ele não dava notícia. O que tu ia imaginar, né? Ia imaginar do Vereda que tinham acabado com ele, né? Na fronteira com a Polônia, um momento crucial da fuga. Quando eu passei o meu passaporte lá para eles, acusou que tinha um contrato ativo. E aí eu tive que me virar nos 30 para dar uma desculpa que conseguisse acobertar esse contrato ativo. Foi onde eu falei que na verdade eu já tinha quebrado meu contrato e que já estava tudo certo, tudo mais, que era só um erro no sistema. E aí os soldados carimbaram meu passaporte e eu consegui sair de lá. Com a ajuda da família, ele comprou uma passagem e voltou para o Brasil. Saí de Varsóvia, fui para Viena, de Viena fui para Etiópia e da Etiópia fui para São Paulo. Lucas chegou dia 26 de agosto. Mesmo sendo considerado um desertor da guerra, ele diz que aqui no país está protegido. Sobre o contrato assinado com o Comando Militar da Ucrânia, ele prefere manter em sigilo por segurança. Sobre o pedido de ajuda feito por Lucas, ainda na Ucrânia, à Embaixada do Brasil em Kiev, o Ministério das Relações Exteriores disse em nota que a atuação consular do Brasil pauta-se pela legislação internacional e nacional e que não divulga informações pessoais de cidadãos que requisitam serviços consulares e tampouco fornece detalhes sobre a assistência prestada a brasileiros. Isso é uma manobra jurídica, para bem dizer, em outras palavras, nas palavras leigas, falar que não pode fazer muito, o que pode fazer no máximo conseguir uma extradição e que tampouco vai prestar alguma assistência de fato efetiva para esse cidadão brasileiro que estava lá no território ucraniano. E ele fugiu, conseguiu ir embora, foi até inteligente na sua saída, porque ele poderia ter sido barrado em diversos pontos da cidade, do país, e até mesmo na fronteira com a Polônia. E de lá ele foi para Viena. Viena fica na Itália, tá? Para quem não sabe. E lá na Itália a gente já tem uma relação bem mais estreita. Com certeza foi lá da Itália que ele conseguiu fazer todo o trâmite para realmente aí sim conseguir voltar para o Brasil. A mala que Lucas levou com roupas e livros foi abandonada durante a fuga. Ele voltou para o Brasil apenas com essa mochila aqui do Exército. Dentro dela ainda está o tênis com marcas da caminhada. Mesmo após o medo e as incertezas enfrentadas do outro lado do mundo,
Lucas ainda sonha em voltar para a Europa. Ele quer trabalhar e juntar dinheiro para refazer os planos. Dessa vez, longe da guerra. Quero muito voltar para a Europa porque Gente, e no final de tudo, é só um menino sonhador que quer ir para a Europa, para os Estados Unidos, ganhar mais, viver melhor, né? Assim, conselho que eu dou para vocês. Assim, existem diversas formas de você trabalhar na Europa, de você ir para lá sem ter que se envolver numa guerra na qual não é sua, tá? Beijo, até mais e ficamos... que eu vi lá